Gente, eu ainda estou processando o que aconteceu ontem à noite. Meu coração ainda está acelerado só de lembrar. Vocês não fazem ideia do que eu recebi no meu celular às 23h47. Uma foto que mudou completamente o rumo da nossa conversa. E a minha reação? Nem eu mesma acreditei no que eu fiz. Essa história vai mexer com vocês tanto quanto mexeu comigo. Oi, meus amores. Bem-vindas ao Histórias de Amor e Desejos. Vocês estão prontas para ouvir o que eu tenho para contar? É uma história que vai deixar vocês todas arrepiadas. Antes de começar, se vocês gostam de histórias picantes e cheias de tensão como essa, deixa aquele like maroto aí embaixo e se inscreve no canal porque vem muito mais por aí. E pode ficar até o final porque essa história tem uma reviravolta que vocês não vão acreditar. Essa história começou há 3 semanas, mas ontem ela chegou num ponto que eu nunca imaginei. Vou contar tudo desde o início porque vocês precisam entender o contexto para sentir a intensidade do que rolou. Há 3 semanas eu conheci o Diego numa festa de aniversário da minha amiga Camila. Gente, quando eu digo que esse homem é um pecado ambulante. Imaginem, 1,85 metros de altura, olhos verdes penetrantes, aquele sorriso meio torto que te desarma completamente, e um corpo que claramente frequenta a academia religiosamente. Vocês sabem quando você olha para alguém e já sente aquele friozinho na barriga? Pois então. Ele estava encostado no bar da festa, conversando com uns amigos, e eu juro que quando nossos olhares se cruzaram, foi como se o mundo parasse por uns segundos. Sabe aquela conexão instantânea que vocês sentem às vezes? Que parece que já se conhecem de outra vida. Foi exatamente isso. A noite toda foi um jogo de olhares. Ele me observava enquanto eu dançava, eu fingia que não estava vendo, mas por dentro estava derretendo. Quando finalmente ele veio falar comigo, gente, a voz dele é de outro mundo. Grave, aveludada, daquelas que te fazem querer ouvir ele falando no seu ouvido sobre qualquer coisa. Posso roubar uma dança? Ele perguntou estendendo a mão. E eu, que normalmente sou toda controlada e penso 3 vezes antes de qualquer coisa, simplesmente disse sim sem hesitar. A música estava lenta, e quando ele colocou as mãos na minha cintura, eu senti uma eletricidade percorrer todo o meu corpo. A gente dançou coladinho, e eu podia sentir o perfume masculino dele, a respiração quente no meu pescoço. Gente, eu estava completamente perdida. No final da festa, trocamos números. Ele me deu um beijo na bochecha que durou uns segundos a mais do que deveria, e sussurrou no meu ouvido, espero que a gente se fale logo. A voz rouca dele dizendo isso me arrepiou todinha. Nas 2 semanas que se seguiram, a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Primeiro foram conversas normais, sobre trabalho, gostos musicais, filmes. Mas aos poucos a coisa foi esquentando. Ele tem uma forma de escrever que é pura sedução, sabe? Frases que têm duplo sentido, elogios que te fazem corar mesmo estando sozinha no quarto. Não consigo tirar você da minha cabeça, ele me escreveu numa terça-feira à noite. Fico imaginando como seria te ter aqui comigo agora. Eu respondi. E o que você faria se eu estivesse aí? Primeiro eu te abraçaria por trás, bem devagar, depois sussurraria no seu ouvido tudo o que eu quero fazer com você. Gente, eu literalmente tive que me abanar lendo isso. Vocês sabem quando vocês sentem aquele calor subindo pelo corpo todo? Era exatamente isso que as mensagens dele causavam em mim. As conversas foram ficando cada vez mais intensas. Ele me contava sobre os sonhos que tinha comigo,
descrevia cenários que me deixavam completamente sem ar. E eu, que sempre fui mais reservada nesse aspecto, me descobri respondendo na mesma intensidade. Você não imagina o efeito que causa em mim, eu escrevi numa dessas conversas quentes. Suas palavras mexem comigo de uma forma que eu nem sabia que era possível. É só o começo, ele respondeu. Quando a gente se encontrar pessoalmente de novo, você vai descobrir que as palavras foram só um aperitivo. Meu coração acelerava toda vez que o celular tocava e era uma mensagem dele. Era como se ele soubesse exatamente as palavras certas para me provocar, para me deixar querendo mais. Aí chegamos no final de semana passado. Sábado à noite, eu estava em casa vendo Netflix quando meu celular vibrou. Era ele. O que você está fazendo? Assistindo um filme aqui em casa, respondi. Sozinha? Sozinha. Que desperdício, eu estaria aí te fazendo companhia se pudesse. E como seria essa companhia? Gente, eu não sei de onde tirei coragem para perguntar isso. Eu chegaria aí, tiraria esse filme da TV, te puxaria para o meu colo e mostraria um entretenimento muito mais interessante. Eu estava derretendo. Literalmente derretendo na minha própria sala. Continuamos conversando nessa pegada até tarde da noite, e quando eu fui dormir, eu ainda estava sentindo aquele formigamento gostoso que as palavras dele causavam. Durante a semana, as mensagens continuaram nesse mesmo tom, mas agora com uma intensidade ainda maior. Ele tinha uma capacidade incrível de me provocar mesmo à distância. Sonhei com você ontem, ele escreveu. Acordei querendo muito que fosse real, e querendo muito mais do que apenas sonhar. Eu perguntava, como era o sonho? Você estava usando aquele vestido vermelho da festa, mas não por muito tempo. No meu sonho, eu tirava ele bem devagar, beijando cada centímetro da sua pele que ia sendo revelada. Gente! Eu fiquei toda arrepiada só de ler. E o pior é que eu começava a sonhar acordada, imaginando os cenários que ele descrevia com tantos detalhes. Ele era um mestre em criar imagens na minha mente que me deixavam completamente sem ar. E depois, eu perguntava, me sentindo cada vez mais ousada nessas conversas. Depois eu te carregava para a cama e passava a noite inteira te mostrando tudo que você desperta em mim, ele respondia. Cada beijo, cada carinho, cada sussurro no seu ouvido, até você não aguentar mais de tanto prazer. Eu tinha que parar o que estava fazendo quando recebia mensagens assim. Meu coração acelerava, minha respiração ficava ofegante, e uma onda de calor percorria meu corpo inteiro. Era como se as palavras dele tivessem o poder de me tocar mesmo à distância. Você está mexendo comigo demais, eu confesso. Não consigo me concentrar em mais nada depois que você me escreve essas coisas. É exatamente isso que eu quero, ele respondia. Quero que você pense em mim o dia todo. Quero ser o último pensamento antes de você dormir e o primeiro quando acordar. E ele conseguia isso facilmente. Eu estava completamente viciada naquelas conversas, naquela tensão sexual que crescia a cada troca de mensagens. Na quinta-feira dessa semana, ele sugeriu que a gente se encontrasse no sábado, mas de uma forma diferente. Que tal jantarmos juntos? Conheço um lugar perfeito, intimista, com velas, ideal para uma conversa mais reservada. E depois, depois vamos ver onde a noite nos leva. A forma como ele escreveu aquilo, deixando no ar o que poderia acontecer depois do jantar, me fez imaginar 1000 possibilidades. Eu aceitei na hora. Estava louca para vê-lo de novo, sentir aquela energia que rolou entre nós na festa,
mas agora com toda essa tensão sexual acumulada. Mas aí chegou ontem, sexta-feira. Eu estava me arrumando para dormir quando meu celular vibrou. Era uma mensagem dele: não estou conseguindo esperar até amanhã para te ver. Eu também estou ansiosa, respondi. Você não faz ideia de como eu estou te querendo agora. Me conta. E então veio a próxima mensagem: melhor eu te mostrar. Gente, meu coração deu uma parada quando eu li isso. E então veio a foto. Não vou entrar em detalhes específicos porque vocês sabem que aqui a gente mantém a classe, mas digamos que era uma foto dele, bem à vontade, no quarto dele. Uma foto que deixava bem claro o quanto ele estava pensando em mim naquele momento. A primeira coisa que eu senti foi um calor subindo pelo corpo todo. Depois veio a surpresa: eu nunca tinha recebido uma foto desse tipo antes. E então veio uma sensação que eu não esperava. Em vez de ficar chocada ou constrangida, eu me senti poderosa. Sabe? Como se eu tivesse esse efeito todo nele, a ponto dele não conseguir se controlar e me mandar aquela foto. E a minha reação? Vocês não vão acreditar. Eu, que sempre fui a menina certinha, que sempre penso 3 vezes antes de qualquer coisa, eu retribuí. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu tirei uma foto minha também. Nada vulgar, vocês sabem que eu tenho classe, mas uma foto bem sugestiva. Estava usando uma lingerie que eu havia comprado recentemente e nunca tinha tido coragem de mostrar para ninguém. Minhas mãos tremiam enquanto eu escolhia o ângulo, ajustava a luz. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ia sair do peito. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia uma deusa. Uma mulher fatal. Quando eu apertei o enviar, coloquei o celular de lado e fui tomar um banho para tentar acalmar os nervos. Quando voltei, tinha uma sequência de mensagens dele. Meu Deus! Você é uma deusa. Eu preciso te ver agora. Você não tem noção do que está fazendo comigo. E então veio a mensagem que me fez tremer todinha. Esqueça o jantar amanhã. Eu vou aí agora. Gente! Era quase meia-noite de uma sexta-feira, e ele estava disposto a dirigir 40 minutos até a minha casa só porque eu mandei aquela foto. Eu respondi: Diego, é muito tarde. Não me importo. Preciso te ver. Preciso te beijar. Não consigo esperar mais 24 horas. Sabe quando vocês estão numa situação e sentem que podem tomar uma decisão que vai mudar tudo? Era exatamente isso que eu estava sentindo. Eu sabia que se eu deixasse ele vir, não seria só para conversar. A tensão que estava rolando entre nós há semanas estava prestes a explodir. Eu fiquei uns 5 minutos olhando para o celular, sentindo meu corpo todo formigando, meu coração acelerado, aquela sensação gostosa de expectativa misturada com nervosismo. E então eu tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Vem, eu escrevi. Simples assim. Uma palavra que mudou tudo. Ele respondeu imediatamente: saindo agora. Te mando mensagem quando estiver chegando. Gente, eu corri para o banheiro, escovei os dentes de novo, passei um perfume, arrumei o cabelo. Estava um nervosismo misturado com uma excitação que eu nunca tinha sentido antes. Às 0h15 meu celular vibrou. Estou aqui embaixo. Eu desci para abrir o portão com as pernas bambas. Quando eu vi ele descendo do carro, vestindo uma camiseta preta que marcava perfeitamente o corpo dele, uma calça jeans que caía lindamente, aquele sorriso malicioso.
Gente, eu quase desmaiei. Ele caminhou até mim com aquela pegada confiante, me olhando de cima a baixo como se estivesse me devorando com os olhos. A forma como ele me olhava era pura sedução. Começou pelos meus olhos, desceu devagar pelo meu corpo, parou alguns segundos na minha boca, depois continuou descendo. Eu senti minha pele arrepiar todinha só com aquele olhar faminto. Quando chegou perto, ele não disse nada. Simplesmente me encostou na parede do prédio, colocou uma mão no meu rosto e a outra na minha cintura, e sussurrou bem próximo dos meus lábios. Você não faz ideia de quantas vezes eu imaginei esse momento nas últimas horas. Sua respiração quente no meu rosto me fez tremer. Eu conseguia sentir o perfume masculino dele, aquele cheiro que me deixava completamente zonza de desejo. Me conta, eu sussurrei de volta, surpreendendo a mim mesma com a própria ousadia. Ele sorriu daquele jeito malicioso e chegou ainda mais perto. Imaginei beijando cada centímetro do seu corpo, começando bem aqui. E beijou meu pescoço, bem devagar, me fazendo soltar um suspiro involuntário. Depois sussurrou no meu ouvido, depois aqui, e beijou atrás da minha orelha, me fazendo derreter completamente. Diego, eu gemi baixinho, sentindo minhas pernas ficarem fracas. Gostou? Ele perguntou com aquela voz rouca que me arrepiava toda. Muito, confessei, sem conseguir esconder o quanto estava afetada. Então ele finalmente me beijou na boca. Mas não foi um beijo qualquer, gente. Foi um beijo que durou uma eternidade e ao mesmo tempo pareceu rápido demais. Intenso, cheio de desejo acumulado, daqueles que fazem você esquecer onde está. Sua língua brincava com a minha de uma forma que me fazia querer muito mais. Uma das mãos dele estava no meu rosto, me puxando mais para perto, e a outra desceu pela minha cintura até minha coxa, me fazendo arrepiar todinha. Eu podia sentir o corpo dele pressionado contra o meu, e era impossível não notar o quanto ele me desejava naquele momento. Quando nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Ele me olhou nos olhos com uma intensidade que me fez corar e disse: se continuarmos aqui, seus vizinhos vão ter um show que eles não esperavam. Eu ri, ainda tremendo de desejo, e o puxei pela mão. Então vamos subir. No elevador, a tensão era palpável. A gente se olhava como dois predadores se estudando. Ele estava encostado numa parede, eu na outra, mas o ar entre nós estava carregado de eletricidade. A cada andar que passava, eu sentia meu coração bater mais forte. Você tem certeza disso? Ele perguntou, e eu pude ver nos olhos dele que ele estava se segurando para não me prender ali mesmo entre as paredes do elevador. Tenho, respondi, e realmente tinha. Nunca tinha tido tanta certeza de algo na minha vida. Quando chegamos no meu andar, eu mal conseguia colocar a chave na fechadura. Minhas mãos estavam tremendo de nervosismo e ansiedade. Diego ficou atrás de mim, bem próximo, e eu pude sentir a respiração dele no meu pescoço. Deixa eu ajudar, ele disse, colocando a mão sobre a minha na chave. O simples toque das mãos dele nas minhas me fez sentir uma onda de calor pelo corpo todo. Assim que a porta se abriu, ele me puxou para dentro e me prensou contra a porta fechada. Dessa vez o beijo foi ainda mais intenso, mais urgente. As mãos dele exploravam meu corpo por cima da roupa, me fazendo gemer contra seus lábios. Você é ainda mais perfeita do que eu imaginava, ele sussurrou entre beijos, descendo pelo meu pescoço. Eu estava completamente perdida nas sensações. Nunca tinha me sentido tão desejada, tão viva. Minhas mãos exploravam o peito definido dele por baixo da camiseta, sentindo cada músculo, cada batimento do coração acelerado.
Seu quarto, ele sussurrou no meu ouvido. Onde é? Eu guiei pela minha casa, que de repente parecia um labirinto. Cada passo era tortura porque eu queria parar e beijá-lo de novo. Na sala, ele me puxou para o sofá e me fez sentar no colo dele, de frente para ele. Assim está melhor, ele disse, colocando as mãos na minha cintura e me puxando mais para perto. Estar sentada no colo dele, sentindo o corpo masculino entre minhas pernas, foi quase demais para eu aguentar. A gente se beijou naquela posição, com uma intimidade que me fazia esquecer de tudo ao redor. Ele começou a beijar meu pescoço de novo, descendo para o colo, me fazendo arquear o corpo de prazer. Suas mãos subiram pelas minhas costas, brincando com a alça do meu top. Posso? Ele perguntou, me olhando nos olhos. Eu assenti, sem conseguir formar palavras. Estava completamente entregue àquele momento, àquele homem que me fazia sentir como uma deusa. Quando ele tirou meu top, o olhar de admiração nos olhos dele me fez me sentir a mulher mais sexy do mundo. Você é perfeita, ele murmurou, traçando caminhos com os dedos pela minha pele. A partir daí, gente, foi uma explosão de sensações. A gente se entregou completamente um ao outro, descobrindo cada centímetro, cada reação, cada gemido. Foi uma dança sensual de corpos que se conheciam pela primeira vez, mas que pareciam se encaixar perfeitamente. Ele me carregou no colo até o quarto, me olhando nos olhos o tempo todo, como se quisesse gravar aquele momento na memória. Na minha cama, foi ainda mais intenso. A gente explorou cada limite, cada fantasia que tínhamos conversado por mensagem. Você é ainda melhor do que todos os meus sonhos, ele sussurrava entre carícias que me faziam perder completamente o controle. A noite foi uma sequência de momentos inesquecíveis. A gente fez amor com uma paixão que eu nem sabia que existia dentro de mim. Cada toque dele despertava sensações que eu nunca tinha experimentado. Era como se ele conhecesse meu corpo melhor do que eu mesma. Entre uma onda de prazer e outra, a gente conversava, ria, se conhecia de um jeito mais profundo. Ele me contou fantasias que me fizeram corar e gemer ao mesmo tempo. Eu me abri de uma forma que nunca tinha feito com ninguém. Você me deixa louco, ele me dizia, traçando desenhos invisíveis na minha pele com as pontas dos dedos. Não consigo ter o suficiente de você. Nem eu de você, eu confesso, puxando ele para mais um beijo que nos levava a outra rodada de paixão. A gente só parou quando o sol começou a nascer. Exaustos, suados, completamente satisfeitos, a gente ficou abraçado na minha cama, eu deitada no peito dele, ouvindo os batimentos do coração que aos poucos foram se acalmando. Isso foi, ele começou. Incrível, eu completei, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Não quero ir embora, ele confessou, me apertando mais contra ele. Então não vai, eu disse, surpreendendo nós dois com minha ousadia. Ele riu e beijou o topo da minha cabeça. Cuidado, posso me acostumar com isso. Quem sabe é exatamente isso que eu quero, respondi, me aninhando ainda mais nos braços dele. A gente dormiu um pouco, e quando acordamos, o tesão bateu de novo. A manhã foi ainda mais intensa que a noite, se é que isso era possível. Era como se a gente não conseguisse ficar longe um do outro por mais de 5 minutos. Quando ele finalmente saiu, já era quase meio-dia. Me deu um beijo de despedida na porta que durou uns 5 minutos e me deixou querendo que ele voltasse na mesma hora. Isso não foi um encontro casual para mim, ele disse, me olhando sério. Você mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Comigo também, confessei. Ontem mudou tudo.
Agora estou aqui, contando para vocês, ainda processando tudo o que aconteceu. Essa foto que ele me mandou desencadeou uma noite que mudou completamente a dinâmica entre nós. Eu descobri um lado meu que eu nem sabia que existia, uma mulher sensual, ousada, que não tem medo de ir atrás do que quer. E vocês sabem o mais louco? Hoje de manhã, antes dele sair, ele me mostrou algumas fotos no celular dele. Fotos de lugares que ele quer me levar, restaurantes românticos, uma pousada na praia. Quero te conquistar direito, ele disse. Ontem foi só o começo. Depois ele me mandou uma mensagem: ainda sinto o gosto dos seus beijos. Mal posso esperar para repetir tudo isso, e muito mais. Gente, só de ler essa mensagem eu fico toda arrepiada de novo. E tem mais, ele disse que tem uma surpresa planejada para o nosso próximo encontro. Algo que vai ser ainda mais intenso e inesquecível. Estou curiosa e ao mesmo tempo nervosa para saber o que ele está planejando. Pelo jeito, nossa história está só começando a esquentar. E conhecendo ele, tenho certeza de que vai ser algo que vai me tirar completamente da zona de conforto. Vocês acham que eu fui muito ousada deixando ele vir aqui de madrugada? Acham que retribuir aquela foto foi a coisa certa a fazer? Eu confesso que nunca tinha feito algo assim, mas não me arrependo nem um pouquinho. Às vezes a gente precisa se arriscar para viver momentos únicos como esse. E o que vocês fariam se recebessem uma foto dessas de alguém que desejam muito? Seriam corajosas como eu fui, ou ficariam na zona de conforto? Contem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio. Será que ele vai cumprir a promessa de uma surpresa ainda mais intensa? O que será que ele está planejando? Fiquem ligadas porque nos próximos episódios eu vou contar todos os detalhes do que mais rolou entre nós. Acreditem, tem muito mais história para contar, e cada encontro está sendo mais surpreendente que o anterior. Ele está me mostrando um mundo de sensações que eu nem imaginava que existia. Se vocês gostaram dessa história, deixem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho porque toda semana tem episódio novo. E contem aí, vocês já passaram por uma situação parecida? Como reagiram? E se vocês querem mais histórias picantes como essa, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativem as notificações. Toda semana tem um vídeo novo, e até o próximo episódio. Com carinho e gratidão, histórias de amor e desejos.